bom vê-lo novamente. Eu sou o professor Luan Medeiros e você está no meu canal. Seja bem-vindo mais uma vez. Hoje, dando continuidade ao nosso primeiro bimestre, que a gente falou o bimestre inteirinho de trigonometria. Hoje a gente vai ver como coloco a trigonometria num gráfico para chamá-lo de função trigonométrica. Você vai ver que as funções trigonométricas são muito úteis em vários campos de conhecimento, desde saúde, medicina, agricultura, astronomia, tudo que tenha ciclos, que tenha períodos, nós conseguimos reproduzir por funções trigonométricas, e você vai ver por quê. A função trigonométrica, ela tem um seno, um cosseno, uma tangente, uma secante, uma cossecante. As principais que a gente vai estudar são as funções básicas, seno e cosseno, porque a partir delas você sabe que você vai construir quaisquer outras. E eu vou mostrar para vocês também o apêndice da função tangente, porque ela é importante. Mas primeiro, vamos falar da seno e da cosseno. Então a função trigonométrica ela vai ter mais ou menos esse formato aqui. Tem um seno ou um cosseno, e esse seno ou cosseno tem função do x. Lembra que a parábola ela era ax ao quadrado mais bx mais c, que ela tinha 3 constantes? Pois bem, a função trigonométrica tem 4 constantes importantes. Eu chamo assim, a mais b seno de cx mais d. Cuidado, cada exercício, cada livro vai trazer letras diferentes. Essa é a minha, que se parece também com a do ano. Esse A é o número sozinho que está somando, se for positivo, ou subtraindo, se for negativo, fora da função. O B é o número que está multiplicando o seno ou cosseno. O C é o número que está multiplicando o x dentro do seno do cosseno. E o D é o número que está somando cada um deles. Eu quero fazer com vocês um exercício de bastante tranquilidade. Pega esse momento agora, pega bastante lápis de cor. Não precisa de bastante não, pega uns 3 lápis de cor. Umas 3 canetas coloridas. Eu tenho aqui as minhas já que eu já vou usar. Tá? Para que a gente perceba empiricamente, só desenhando, uma aula para desestressar, que nem aquele livro de pintar figurinhas. Nesse caso a gente vai desenhar funções coloridas, bom? E a gente vai perceber a partir dos gráficos o que vai significar cada uma dessas constantes. Mesmo virtual, eu peço a sua ajuda, a sua concentração para mandar bons fluidos para cá. Eu estou tentando mandar bons fluidos para aí, para a gente se conversando, tá bom? O primeiro exercício, você vai pegar a sua apostila e abrir na página 110. Se por um acaso já sem sua apostila, você vai pegar o quê? Seu caderno e vai construir isso, numa boa. E depois, quando pegar sua apostila, você passa limpo, ou você põe numa folha sulfite e depois cola. Sua apostila está disponível de qualquer jeito, no plural, tu sabes disso. Então, eu estou na página 110, começando a apostila 6. O exercício 1 é uma função seno de x, 2 seno de x, meio seno de x. Então vamos construir senoides, porque são gráficos de seno. O exercício 2, cosseno de x, cosseno de 2x e cosseno de meio x. Vamos construir cossenoides, que são gráficos de cosseno. Vamos ver também a diferença. Como que eu represento um seno e qual a diferença de representá-lo por um cosseno? Tem uma diferença muito grande. Começando aqui então, função roxa. A primeira função que o exercício pede para a gente representar no mesmo plano cartesiano. Seno de x, eu chamei isso daqui de roxo. Eu montei uma tabelinha que eu peço você montar aí num canto da apostila. Eu previamente escolhi esses valores para x. Lembra que a função era aquela ideia lá de René Descartes, plano de Descartes, plano cartesiano? Uma ideia que começa em 1637. Eu escuto, eu dominus, e eu functus, opa, vou pôr a canetinha na minha boca, eu falo. E entre dominus, ouvir, e functus, falar, entre ouvir e falar forma um ângulo de 90 graus. Então esse eixo do x, que é o dominus ou domínio, dominus em latim, é o eixo que você vai colocar os valores de x, os valores que você está escutando. E agora o y, que é a mesma
é o eixo onde você vai colocar o f de x, você vai colocar os valores que você functos, que você fala. E eu escolhi os valores pensando na circunferência trigonométrica. Pelo menos esses valores eu acho que tem que ter. Porque a circunferência, pensa, começa do zero, aqui em cima é 90 graus, 90 π meios, é o extremo de cima. O extremo da esquerda, 180 graus, que é π. O extremo de baixo, 270 graus, que é 3π sobre 2. E volta para cá no 2π. Pelo menos esses pontos, os extremos. De cima, de baixo, da direita e da esquerda, foram os valores que eu coloquei aqui. Tá? Em todas as tabelinhas que eu estou preenchendo. É o mínimo do mínimo do mínimo, são esses valores. Se quiser colocar mais, se for mais, vai ser bem-vindo. Tá? E o que eu quero achar no eixo X são esses valores, porque você vê que a sua apostila, ela põe a escala de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá bom. Me ajuda a achar o π. Π vale, você lembra que π, não π 180 graus, o π mesmo. Quanto que vale π? 3,14? Então, 1, 2, 3, aproxima um pouquinho depois do 3, aqui que seria o 3,14. Esse ponto é π. Agora, 2π. Qual que é o dobro de 3,14? 6,28? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esse pedacinho aqui é o dobro, né? Então, aqui vai ser 2π. Ficou muito grande, vou deixar assim, qualquer coisa eu apago depois. Π sobre 2, com a metade de 3,14? A metade de 3 é 1,5, metade de 3,14 mais ou menos 1,57. Entre 1 e 2, bem aqui no 1,5, vai. Π sobre 2. Agora o 3π sobre 2, 1,5 mais 1,5 mais 1,5. 1,5 vezes 3 dá 4,5. 7, 14, 21. 4,5 vezes 6, 4,7. 1, 2, 3, 4, 5, 4,7. Vai dar mais ou menos por aqui. Esse é, portanto, o 3π meios. 3π sobre 2. Que são os valores que eu conheci aqui. O zero é óbvio que está aqui na origem. Zero ainda continua sendo zero. Para isso, pega 3 lápis de cor, sua circunferência trigonométrica e abre a apostila na página 110. Pegou? Acho que você pegou, né? Tá bom. Vou começar. Função roxa, tá aqui. Seno de x. O x vale zero. Você lembra quanto que vale o seno de zero? O seno está no eixo y. Então, mais 1, 0, menos 1. Seno de 0 é 0. Π meios, seno de 90. 90 está lá em cima. Seno de 90 é 1. Você vai pesquisar isso onde? Na sua circunferência. Seno de π, seno de 180 graus, é 0. Seno de 3π sobre 2, o seno. Vou lembrar aqui para vocês, aqui no cantinho, ó. Esse daqui é o eixo do seno. O seno está aqui no eixo y. Então, aqui vale mais 1, aqui vale 0, aqui vale menos 1. Seno de 0 é 0, seno de 90 é 1, seno de 180 é 0. Seno de 270 é menos 1 e volta para o 2π que é no 0. Seno de 0 é 0. E agora, com toda a tranquilidade do mundo, eu vou marcar esses pontos aqui no plano. 0 e 0 tá aqui. Π meios e 1. Vou tentar aqui fazer só um esbocinho. Você tem condição de fazer uma figura melhor do que a minha. Estou pondo minha bolota roxa. Π e 0, então tá aqui. 3π meios e menos 1. Vou colocar aqui um pontilhadinho bem fraco, senão a nossa figura vai ficar extremamente poluída. E 2π e 0. Tá bom. O seno, lembra que o seno e o cosseno, eles crescem na circunferência. Eles não são lineares. Lineares são diretamente proporcional. Então, são curvas. Então, aqui vai ser uma curva que vai subir até aqui,
vai passar pelo 0, descer até aqui. Só que não vai repetir, porque vai ter a segunda volta, então vai repetir esse formato, repetir esse formato, repetir esse formato. Então vai ser o quê? A senoide. Vai ser que tipo de formato? Não é parábola, não é reta, é uma onda. Então olha que bonita essa ondulatória. Sobe por aqui, vem aqui em cima, desce cruzando aqui o 0. Passou pelo mínimo, subiu de novo. E essa onda se repete quantas vezes? Infinitas vezes. Aqui eu vou até colocar 3 pontinhos aqui no final, 3 pontinhos aqui no começo, para você se lembrar dessa repetição infinita. Então isso daqui, que começa no 0 e termina no 2π, a gente chama de período. É a menor quantidade de unidades de eixo x para ter uma onda completa, para ter um seno de x é 2π. Agora eu quero que você pense comigo na função verde. A função verde são quantos senos de x? Não são 1 não, são 2. Mas já tenho um seno de x, então basta multiplicar por 2. 0 vezes 2 dá 0. Se o seno de x é 1, 2 vezes 1 dá 2. Se o seno de x é 0, 2 vezes 0 dá 0. Se o seno de x é menos 1, 2 vezes menos 1 dá menos 2. 2 vezes 0 dá 0. Então veja que quando eu faço 2 senos de x, eu peguei os mesmos valores daqui, só que eu multipliquei o quanto? Por 2. Então aqui que já estava no 0, continua no 0. Aqui no π meios que ligava até o 1, vai ligar onde até agora? Até o 2. O π que estava no 0, vezes 2 continua sendo no 0. Agora, o 3π meios, que antes ligava no menos 1, agora que está dobrado, vai ligar onde? Fazer um pontilhado discreto para a figura não ficar muito poluída. Vai ligar aqui no menos 2. E o 2π vai ligar no 0. Olha a minha senoide. Eu estou fazendo o quê? Está começando mais de baixo, vai subir até aqui. Ó. Desceu, veio para cá e para cá. Então, esse número que eu estou alterando, aqui nessa função que eu botei aqui em cima, aqui era 1 seno de x, aqui são 2 senos de x, aqui é meio seno de x. Nessa função aqui, que número é esse? É o b. Esse b é o número que acompanha o seno ao cosseno, né? 1, 2 e meio. Quando esse seno vale 1, lembra que o valor máximo do seno é 1 e o valor mínimo do seno é menos 1, por causa do raio da circunferência trigonométrica? Então aqui está variando de menos 1 a 1. Mas quando esse b é 2, o que aconteceu com a função que estava de menos 1 a 1? Aumentou. Vai de menos 2 até mais 2. Então esse b controla isso daqui da onda. Isso daqui a gente chama de amplitude. Esse b controla a amplitude da onda. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês no GeoGebra. Vai ficar uma coisa linda. Tá bom? Agora, se a onda verde aumenta porque vai até o 2, o que você espera que aconteça com a onda laranja se o número que está aqui na frente dela é meio? Vai reduzir, né? Acho que sim. Ó, vou multiplicar o seno de x por meio. Quando x é 0, seno de 0 é 0. 0 vezes meio dá 0. Seno de π meios é 1. Meio seno de π meios, meio vezes 1, dá meio. Meio vezes 0 dá 0. Menos meio e 0. Então, aqui que eu ligava o 0 com 0 vai continuar do mesmo jeito. Aqui que eu ligava o π meios no 1 ou no 2, aqui o π meios vai ter ligado no meio. Então, vou colocar uma setinha, um pontilhadozinho aqui, falando que esse número... Aonde você vai marcar o meio? Na metade do 0 e do 1. Né? π e 0. 3π meios e menos meio. Vou pegar aqui com a régua, para que isso fique elegante. Você tem uma régua aí. Então, usa a sua régua. Você não tem, pede para sua mãe emprestado, porque mamãe sempre tem régua. Olha aqui que bonito. Você vai fazer isso com lápis de cor. E ainda você vai usar a cor diferente. Eu quero listar uma apostila que esteja feia. Isso esteja feio. Eu quero. Não quero mesmo, né? Ó aqui. Né? O que eu vou fazer agora? Eu vou desenhar meu gráfico, vou desenhar minha senoide. E essa minha senoide, ela é uma senoide bem mais baixinha. Veja só.
Porque o mínimo dela é no menos meio e o máximo dela é no mais meio. Você vê que essas três senoides, primeira coisa, por ser senoide, seno de 0 é 0. Todas estão começando do zero. Essa é a característica da senoide, passar pela origem. Tá? Quando aqui a gente está comparando, o único número que está variando é o número que acompanha o seno ou cosseno, a gente viu que ele interfere no período. Quando é um seno, está variando de menos 1 a 1. Quando são dois senos, de menos 2 a 2. Meio seno, de menos meio a meio. E o período de todas elas é 2π. O que é período? São quantas unidades de eixo x são necessárias para ter uma onda completa. Começa em 0 e termina em 2π, que depois começa a repetir. Tá? Muito tranquilo até aqui. Olha que bonito que tá ficando, hein? No exercício 2, não são senoides, são cossenoides, que eu espero tua ajuda virtual aí do outro lado também. Tá bom? Cosseno, você vai lembrar comigo que o cosseno tá aqui no eixo x. Então, cosseno, menos 1, 1 e 0. Cosseno de 0 está aqui. Cosseno de 0 é 1. Cosseno de 90, 0. Cosseno de 180, menos 1. Cosseno de 270, volta para o 0. E cosseno de 2π é o cosseno de 0, que é 1. Pronto, tenho condições de montar aqui os meus valores, só que antes vamos grudar esses valores aqui no eixo x, né? Os mesmos. Π, 3,14. Eu fiz aqui a minha figura mais enxuta, você vai ver que meu gráfico vai ficar mais estreitinho que o seu, mas é por causa do meu espaço físico, tá? O meu x, o meu π, 123,14, aqui eu vou chamar de π. O meu π meios, 1,5, 1,57. Entre 1 e o 2, você vai marcar aqui o π meios. 3π meios, mais ou menos 4,7. 1, 2, 3, 4. 4,7 está aqui. Aproxima o π por 3,14, vai ser aproximado. 2π, 6,28. 1, 2, 3, 4, 5, 6,2. Então, 2π mais ou menos tá por aqui. Tá? Com a roxa. 0 e 1. Então, veja que a cossenoide ela não vai começar mais do 0. Porque o seno de 0 é 0. Mas cosseno de 0 é quanto? É 1. Agora, π meios e 0. Tá por aqui. Π e menos 1. Usar régua, né? Fazer um serviço decente. Estou pedindo para você usar régua. O mínimo que eu faço é também usar régua. Aqui. Π meios e menos 1. Fiz errado, porque π é 0, π meios é 0, π que é menos 1. Deixa eu tirar essa bolota daqui. Π meios é no 0, π que é no menos 1. A gente erra, só que eu tenho um feeling que está errado. 3π meios e 0, e o 2π vai subir de novo para o 1. Está aqui. 2π e 1. Então, se eu desenhar, cuidado com isso, pessoal, pelo amor de Deus. É uma onda, não se esqueça disso. Aqui essa onda está passando pelo valor máximo, descendo até chegar ao valor mínimo, subindo e vai repetir quantas vezes você quiser. Então, nesse espaço, essa roxa é a cosseno de x. Veja que o período dela é 2π. Então, com 2π você já consegue ter isso daqui. Entendeu? Tá bom. Agora o que eu estou variando é o que? É esse C. Esse C é o número que multiplica o x. E esse C, que é o número que multiplica o x, eu quero a ajuda de você, você aí de casa, para me falar o que você acha que ele vai variar. Tá bom, vamos prestar atenção aqui. Agora, g de x, que é a função verde. A função verde é cosseno de 2x. Então, veja aqui, os valores básicos que eu tenho, que eu quero usar com vocês, é 0, π meios, π, 3π meios e 2π. Então, esses valores, para eu calcular o cosseno, eles têm que ser o 2x, porque eu quero o cosseno desses valores. Então, se o 2x for 0, cosseno de 0 é 1. Cosseno de π meios é 0.
Cosseno de π é menos 1, cosseno de 3π meios é 0, de 2π é 1. Então, os valores do eixo y não vão mudar no eixo x. Porque pensa comigo, 2x é o dobro de x. Se o 2x é 0, quanto que é o x original? 0. Se o 2x é 2π, quanto que é o x? É metade de 2π? Vai ser π. Se o 2x é π, quanto que é o x? Metade de π, π meios. Se o 2x é π meios, qual que é metade de π meios? π quartos. Se o 2x é 3π meios, a metade de 3π meios é 3π quartos. Agora eu preciso desses valores daqui de x, não de 2x. Porque meu gráfico é y em função de x, não y em função de 2x. Então eu já tenho, deixa eu ver, eu já tenho π meios, eu já tenho π, falta o π quartos. π quartos vai ser metade de π meios, se π meios era 1,57, o π quartos vai estar entre o 0,7 quase chegando no 0,8. Então pega isso daqui e divide ao meio. Então esse valor aqui vai ser π quartos, 8, 16, um 2,3 mais ou menos. Vai ser o 3π meios, vai ser o ponto médio aqui. Estou chutando 2,3, então aqui 3π sobre 2. Repito que a minha figura ela vai estar diferente da tua por causa da escala que eu tive que espremer para caber aqui, tá? Então vou marcar x e y, agora esquece a do meio, 0 e 1, continua daqui, π quartos e 0, π meios e menos 1, 3π quartos, aqui é 3π quartos, eu escrevi 3π meios. Obrigado. Eu sei que você mandou aqui energia positiva, já recebi, já arrumei. 3π quartos e 0 e π e 1. Eu vou ter a mesma figura. É óbvio? É óbvio que a figura vai ser a mesma. Só que ela vai estar como? Veja só, deixa eu ligar esses pontos. Ó aqui, ó. Subiu para cá. Então, esta onda... Esse C está controlando a onda assim. Porque pensa comigo se faz sentido. Ó aqui era cosseno de x. Quantas unidades, qual foi o período que a gente precisou? Quantas unidades de eixo x para o cosseno de x? 2π. Agora essa onda verde, ela não anda de x em x, ela anda de 2x em 2x. Então é como se ela fosse mais rápido. Certo? Se ela é mais rápida, o meu período vai ser o quê? Vai ser menor. Se eu não estou andando de x em x, eu estou andando de 2x em 2x, o período vai ser metade. Então, se o período da cosseno é 2π, o período da cosseno de 2x é 1π só. Então, este C ali, ele não é o próprio período, ele é um controle. Esse C controla o período. Já vou mostrar para vocês no GeoGebra. Bonito isso. Tá bom? Agora a última, que é a nossa função laranja. Essa função verde ela era mais rápida, então o período é menor. Essa função laranja é só metade do x, então ela é mais devagar. Então o período vai ser o quê? Maior, né? Porque, veja, o meio x eu coloquei os nossos valores de referência, porque o cosseno vão ser calculados em cima dele. Cosseno de meio x, cosseno de 0 é 1, cosseno de π meios, que é 0, cosseno de π, que é menos 1, cosseno de 3π meios, que é 0, e cosseno de 2π, que é 1. Agora eu vou achar os correspondentes em x, tá bom? Se meio x é 0, x vai ser o dobro. O dobro de 0 é 0. Se metade do x é π, o x inteiro vai ser 2π. Se metade do x é 2π, o x inteiro vai ser o quê? 4π. Se metade do x é π meios, o x inteiro vai ser π. Se metade do x é 3π meios, o x inteiro vai ser 3π. Agora eu preciso marcar, cadê minha caneta azul? Esses novos pontos no meu eixo x. 0π, 2π já tenho. Agora 3π. 3 vezes o π. 3 vezes 3,14. 3 vezes 3,
9, 3 vezes 15, 15, 30, 45, 9,42, pouquinho. Depois 9, quase chegando no 9,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, entre o 9 e 10. Então, entre o 9 e 10 vai ser 3π. E agora 4π. 4 vezes 3,14. 4 vezes 3 dá 12. 4 vezes 14 dá 60, 56. 12, 56. Entre o 12 e o 13. Ah, minha apostila vai até o 12. Não, ela vai até o 12,5, porque aquele ponto ali é um pouquinho depois do 12. Então, vou marcar aqui 12,5, um pouquinho depois, entre o 12 e o 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pouquinho depois do 12,5, eu vou marcar aqui 4π. Agora eu tenho condição de fazer o gráfico laranja. Como ele era mais devagar, a função vai ficar mais... vai demorar, o período vai ser maior. Né? Então veja que interessante. Vai ser 0 e 1, que está aqui. Vai ser π e 0, que está aqui. Vai ser 2π e menos 1, com a régua para fazer um serviço, né, bem decente. 2π e 1. Está aqui embaixo. 3π e 0. E o 4π vai chegar no valor máximo. 4π e 1. Olha que bonito. Vamos fazer? Tá preparado? Ó, vem, desce devagar, subiu e veio para cá. Então, veja só o seguinte. O período da função, tanto da seno quanto da cosseno, da seno de x e da cosseno de x, o período de cada uma dessas funções, originalmente, é 2π. Só que como aqui está multiplicado por 2, se for 2 vezes mais rápido, o período vai ser a metade. Então, o período da verde é π. Então, esse 2π divide pelo número que está multiplicando aqui. Eu dividi por 2. E esse 2π, quando você pega 2π, divide por meio, multiplicar por 2, o período vira 4π. Então, como é que você acha o período? É 2π dividido pelo número que multiplica o c. Eu vou pôr em módulo, porque não importa se ele é positivo ou negativo. Então, esta é uma fórmula empírica que eu fiz para vocês, mostrando através do gráfico como que a gente acha o período. Então, o c não é o período de fato, ele é um controle, porque o período é 2π dividido pelo módulo de c. Pessoal, isso é muito tranquilo, isso é muito fácil. Você já preencheu a tua apostila? Tá bom. Então, o que eu pediria para você era para você começar. Daqui a pouquinho eu vou mostrar o GeoGebra para vocês. Depois de mostrar o GeoGebra, eu vou pedir para você fazer tarefa mínima e complementar só da aula 17, da aula 19 por enquanto. Tá bom? Olha aí o GeoGebra, que bonito que vai ficar. O GeoGebra é um software gratuito, dá para você acessar tanto a versão online quanto baixar. Eu prefiro baixar, eu tenho no meu computador, tenho no meu celular, dá para você baixar em qualquer tipo de computador, qualquer tipo de celular. E ele é muito útil para álgebra tanto quanto para geometria. Aqui embaixo no campo entrada você pode escrever uma função, uma equação, ele vai montar o gráfico dessa função. O que eu pedi para ele montar? Essa função f, olha aqui do lado, é 1 seno de x. A senoide, que eu trabalhei com vocês, eu chamei A mais B seno de cx mais D. Esse B, que aqui está valendo 1, foi a primeira função que a gente viu, 1 seno de x. Olha o que acontece se eu aumento, estou diminuindo, se eu aumento o valor de B, eu estou aumentando o valor de B para 2, esse B é amplitude. A função seno, que é de menos 1 até 1, agora vai de menos 2 até 2. Quanto mais eu aumento, mais a função seno aumenta. Se eu diminuir o valor de B, veja só, quanto mais eu aproximo de 0, menor vai ficar a função. Então, esse B representa a amplitude da função seno. E se esse B ficar negativo, se o B ficar 0, é 0 seno, não tem nada. E se esse B ficar negativo? Então, se for menos seno de x, quer dizer que a função começa o quê?
começa decrescente. Diferente de C mais seno de x, um seno de x que a função começa crescente. Beleza, a gente viu B. A gente também tinha visto o C. O que é esse C? O termo que está aqui ele é um controle do período. Lembra que o C é 2, o período, perdão, é 2π dividido pelo C. Quanto maior esse C, mais rápido vai ser a função, então menor vai ser o período. Então veja só, ó, aqui é seno de 2x. E então aqui o período dessa função é 3,14, é π. Se eu aumentar esse C para 4, seno de 4x. Olha só o que acontece com a função. Ela vai mais rápido ainda. Então, o período dela, que é para acontecer uma onda completa, é 1,57, π sobre 2. E se eu for, quanto mais eu for diminuindo C, mais lenta vai ficando minha função, veja só. Até que se eu colocar o C negativo, também inverte, tá? Vou voltar aqui o C valendo 1, que era o que estava. Aqui C valendo 1. E agora esse A, que é o número aqui de fora, A mais B sendo de Cx mais D. Esse A a gente chama de valor médio, é o valor que está aqui no meio da função. Se eu aumentar esse A, tá vendo que a função sobe sem alterar o formato da senoide. Então, se esse A for 1, quer dizer que o valor que vai estar no meio aqui da senoide vai ser 1. Se esse A for 2, quer dizer que o valor médio da senoide vai ser 2. Lembra que o seno de x começava do 0? Então, 2 mais seno de x começa do 2. Da mesma maneira que se for diminuindo o A, se ele for ficando negativo, ele vai descendo, né? Então, aqui, a última coisa que falta a gente analisar é o D. Pensa, qual que é a diferença? O A valendo 0 aqui, deixa eu voltar para o A valendo 0. A gente viu que o B, ele é a própria amplitude. O A é o valor médio. O C é o controle do período. Qual que é a única coisa que está faltando para eu alterar aqui na nossa função? Então, aqui o nosso A está valendo quase pronto. O A está valendo 0. Está faltando alterar a função andar, fazer um deslocamento horizontal, né? Que essa é a responsabilidade do D. Olha só que interessante. Se eu aumento o D, a função anda para a esquerda. Se eu diminuo o D, a função anda para a direita. Na próxima aula eu vou explicar como isso acontece. Esse D responsável pelo deslocamento horizontal da função. Muito interessante. Tá, e qual que é a diferença do seno para o cosseno? Enquanto o seno começa da origem, se aqui em vez de seno eu trocar por cosseno, o cosseno começa de onde? Do valor máximo, tá vendo? Então aqui eu tenho um cosseno. E se for menos cosseno? Se for mais cosseno, começa do valor máximo. Se for menos 1 cosseno, vai começar do valor mínimo. Perfeito. Deu para a gente brincar um pouquinho do gráfico de seno e o gráfico de cosseno, tá? Por curiosidade, quer ver o gráfico da tangente? Próxima aula. Guarda aí a ansiedade. Até mais.